E aí no direct uma menina nova foi lá e falou assim: Pastora Fabíola, obrigada por compartilhar sua história. Porque por esses dias eu descobri que estava grávida. E eu estava decidida a abortar. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do CGCast, o podcast da editora Central Gospel. Eu sou a Marcela, estou mais uma vez aqui com vocês, tendo uma oportunidade super valiosa, tendo esse tempo de mesa de qualidade, ouvindo boas histórias, falando de bons livros e bebendo meu café, porque eu não abro mão aqui não. Mas hoje, especialmente, a gente está tendo a honra de receber uma autora da casa. E é sempre muito bom quando a gente consegue receber uma autora da casa, porque a gente conta um pouquinho do que tem ali dentro do livro também, né? Gera aquela expectativa em quem está ouvindo a respeito desse livro. E eu tô recebendo aqui ela, que é esposa, mãe, pastora e autora, Pastora Fabíola Bastos. Muito bem-vinda ao CGCast, viu? Amém, a paz, Marcela. Para mim também é um prazer estar aqui, pra gente bater um papo, né? Edificar vidas. Com certeza. CGCast. Vai ser benção essa conversa hoje. Isso aí, pastora. Olha, pastora, eu já conheci um pouco da sua história, né? Nós somos a Advec, então a gente acompanha um pouco, né, a história do pastor Vaguinho também. Mas quando eu fui pegar o livro para ler, eu fui muito impactada com algumas partes dos testemunhos que não é a parte toda contada às vezes ao vivo e tudo mais. Quando você lê é diferente. Então esse livro é um livro que traz muito ali tudo que você viveu de uma forma muito pessoal, de uma forma muito até profética. Eu acho interessante, eu já comecei falando do livro, né? Porque a editora vai assim. Ele tem várias palavras de encorajamento, tem gotas de consolo, tem ali muita coisa daquilo que a senhora viveu. E eu queria começar esse podcast pedindo para você contar um pouquinho mais sobre isso. Como tudo começou, tua vida com Deus, como foi esse teu encontro com o Senhor? Já sei que você leu pelo menos um pouquinho aqui, né? Gotas de Consolo, Minas de Fé, né? Esse livro, já que eu vou falar um pouquinho, né, daquilo que Deus fez, como é que foi. Eu jamais imaginei que um dia eu fosse escrever um livro, né? E todas as vezes que eu falo isso, eu já me emociono, porque de fato a gente não percebe, né, ao longo da vida como que Deus está todo o tempo, né, trabalhando sem a gente até mesmo conhecê-lo, né? E o livro Minas de Fé foi um presente de Deus. Como eu disse, eu jamais imaginei que ia escrever esse livro. E quando escrevi, né, contando um pouquinho da minha história, que a gente vai contar aqui um pouquinho nessa conversa. E realmente, né, tem coisas que não tem como eu contar numa igreja, não dá tempo também. E aqui eu escrevi durante várias madrugadas. Eu escrevi durante várias madrugadas esse livro, cerca de um ano, mais ou menos, um ano e alguns meses, durante a madrugada eu comecei a escrever. Escrevi a punho. Nossa, né, caneta legal. E papel na mão. E uma coisa interessante, já que você começou por aqui, eu vou falar um pouquinho rapidinho pra gente entrar. Uma coisa interessante, que todas as madrugadas que eu escrevia o livro, né, como eu disse, a punho, existiam alguns momentos, alguns trechos que eu estava escrevendo que eu me peguei chorando, né, chorando mesmo, escrevendo. E eu orei a Deus, eu falei assim, eu não quero escrever um livro, simplesmente um livro pra gente vender esse livro, mas para que, além de vender, lógico, né, nenhum escritor, ninguém quer escrever um livro para ele ficar encalhado. Na gaveta. Mas o foco principal, é claro, é que as pessoas que adquirirem sejam tocadas, edificadas. E aí, escrevendo, né, com o meu coração, compartilhando as minhas experiências, eu me peguei chorando. E aí, de repente, determinado trecho, eu me peguei sorrindo. E, enfim, aí a gente lançou o livro. E em diversos lugares que eu andei por aí, e de pessoas que adquiriram o livro, que vieram me testemunhar. Fabíola, eu nem gosto de ler, mas pela sua história, por curiosidade, eu comprei o seu livro e eu li ele em 3 horas. Eu li ele em 2 horas. Enfim, eu li ele tem uma semana, né? Tem diversos testemunhos. E muitas pessoas, não foi uma só, que falou assim, engraçado, que teve determinados momentos do livro que eu me peguei chorando, a pessoa falou. E outro momento, daqui a pouco, eu estava rindo.
E eu achei interessante, porque a pessoa ninguém viu eu escrevendo, né? E ela detalhou exatamente o que aconteceu quando eu estava escrevendo o livro. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque eu entendi que eu consegui, de fato, passar e a pessoa conseguiu, né, sem saber, vivenciar o momento que eu estava compartilhando a minha história. E eu achei muito interessante. Isso é um perfil do autor-escritor, porque sabe que tem alguns perfis, né? Eu, como editora, a gente trabalha com perfis diferentes. Tem o perfil do autor que ele produz conteúdo, então ele prega muito, ele ministra, ele palestra, mas ele não vai para produção daquele livro, né? Ele precisa do suporte de alguém ali para transformar aquilo. E tem a pessoa que é autora-escritora, que ela engaja efetivamente naquela mensagem. Tipo, não, eu vou colocar o meu coração aqui. Entendeu? Então, isso é muito legal trabalhar com autor-escritor, porque você vê que aquela pessoa também está engajada nessa missão de transformar aquela mensagem em algo que vai alcançar mais gente, né? Então, é muito legal. E compartilhar minha vida, assim, num livro, né? Seja num altar também, testemunhando por muitas vezes, realmente, assim, é muito edificante. Porque quando eu vou olhar para minha história lá atrás, né? Quando eu vou olhar para minha infância, né? Eu fui criada somente pela minha mãe, né? Meu pai é vivo até hoje, enfim. Mas eu fui, de fato, rejeitada pelo meu pai. Então, minha mãe, quem sempre me criou. E então eu já tive aquela marca, né? Na infância, desde a infância, de abandono, né? De abandono paterno. E só quem já viveu isso sabe, né, o que passa numa cabeça de uma criança quando vai para a escola, quando vai preencher uma ficha. Eu vou explicar, né? Por que quando vai preencher uma ficha? Porque tá lá, escreve aqui o nome da sua mãe e do pai e mãe. E aí você coloca lá, não coloca nada. Enfim, essas coisas, né, que eu vivenciei. E minha mãe tem um fato interessante, que a minha mãe não era crente, mas a minha avó, mãe da minha mãe, que sempre foi crente, foi a primeira a se converter, assim, na minha família, na Igreja Batista, em São Gonçalo. Caramba. Minha avó já dorme no Senhor, mas ela foi a primeira. Eu não sei eu não sei dizer se na época que minha mãe engravidou de mim, se minha avó já estava na igreja, mas enfim, mas o fato é que minha avó foi a primeira. E então minha mãe engravidou de mim muito nova. E ela me conta que quando ela descobriu que estava grávida, né? Quando ela descobriu que estava grávida, porque não era marido, não era namorado, uma pessoa que ela ficou. Eu conto com mais detalhes aqui no livro. E ela conta que foi incentivada, né, por uma amiga, por algumas pessoas, para que ela abortasse a criança. E ela disse que foi convidada para conhecer um lugar, uma clínica. Não era nem clínica, eu falo clínica, né? Para as pessoas entenderem. Ainda mais naquela época, né? Vou como é que se denunciar a minha idade, né? Ainda mais há 43 anos atrás. Ai, meu Deus. Que nada, gente. Acabou de fazer 18. Falei no podcast com o pastor Vaguinho. Impossível. Ninguém diz, né? A idade que tem. Mas, enfim, mais ou menos 43 anos atrás não tinha como ter clínica, né? Vou dizer assim. E era uma casa, ela foi convidada para ir num lugar onde fazia aborto. E ela diz que ela chegou aí, né? Chegou a sentar numa sala onde aguardava as pessoas, as mulheres, saírem de uma outra sala para fazer o procedimento do aborto. E ela diz que ali alguém que estava com ela, incentivando ela, né? Você é muito nova, enfim, ela tinha 18 anos. Apenas 18 anos, só que ela diz que ela mesma, naquele momento, ela voltou atrás, ela decidiu não abortar. Né? Isso é muito, muito forte, né? Isso é muito forte. Porque era a senhora, né? Então, assim... gente, eu tô falando senhora ou você, pastora? Você, né? Por favor. Você, tá bom. Então tá bom. Ela que falou. Porque você olha, gente, é pastora Fabiola. Mas pastora Fabiola, olha a juventude dessa pastora, gente. Já tô isso. Chorando. Mas é isso. Que história teria sido interrompida se ela tivesse escolhido o aborto, mas Deus já estava cuidando de tudo ali, né? Eu lembro que eu contei isso uma vez na minha rede social e eu recebi uma mensagem. Eu recebi uma mensagem de uma menina que estava grávida. O que eu contei, né? O que eu vou resumir aqui. Eu contei exatamente esse trecho que a minha mãe foi até esse lugar, só que ela voltou atrás e ela não abortou.
E, enfim, aí fui desenrolando meu testemunho ali num texto lá no meu Instagram. E aí no direct uma menina nova foi lá e falou assim: Pastora Fabíola, obrigada por compartilhar sua história. Porque por esses dias eu descobri que estava grávida. E eu estava decidida a abortar. Aí ela disse assim: só que ao ler o seu texto, eu fiquei me perguntando, e se eu estiver grávida também de uma menina, né? Ou de um menino, de alguém que se torne uma mulher de Deus como você. Meu Deus. Eu achei aquilo muito forte. Ela falou assim: eu tô decidida a não abortar depois de ouvir a sua história. Eu não vou abortar. Né? Então, glória a Deus por isso. Né? Eu não sei, que talvez tenha alguém que está nos assistindo e talvez esteja nessa condição, né? Eu digo para você que não, né? Que não faça isso, né? Que opte pela vida, né? Eu sei que existem diversas histórias, né? Mas essa visão que a menina teve foi muito interessante. Ela disse: quem sabe eu não esteja grávida de uma menina? Ela disse: pode até ser um menino, mas quem sabe que seja alguém que se torne alguém de Deus como você, uma referência. Enfim, ela foi falando. Eu falei: meu Deus. Meu Deus do céu. Pastor, a gente acabou de começar, a gente já tá aqui chorando, o Espírito Santo já tá movendo, e eu sei que tem alguém ouvindo. Não é aleatório. Quando ele direciona essas coisas, nunca é aleatório. Eu tenho isso muito forte no meu coração, porque minha mãe também me teve adolescente, né? Minha mãe tinha 17 anos quando engravidou de mim. E todas as vezes eu falo que a primeira gratidão que eu tenho à minha mãe de todas é porque minha mãe não me abortou. É porque minha mãe me trouxe a vida, sabe? Já ali junto com meu pai. Então, a gente vê o agir de Deus nisso. É lindo demais para encorajar quem às vezes tá vivendo e acha que a única solução é essa, né? E minha mãe, né, talvez alguém pense, né? Não, mas de repente ela tinha dinheiro. Muito pelo contrário. Né? Minha mãe era empregada doméstica, né? E nessa fase, então, era muito difícil. E ela, né, foi uma guerreira, né? E deu seguimento, né, a essa história. Enfim, nasci, né? E como eu disse, nesse percurso, né, tendo essa marca, né, de abandono, né, de rejeição, porque é uma coisa sutil hoje, com um pouquinho mais de experiência, né, eu acabo percebendo algumas coisas, né, acabo entendendo algumas coisas e percebendo comportamento, né, na adolescência. Mas eu chorava muitas vezes, né, sem minha mãe ver, e a gente fica com aquela sensação mesmo, né, de não ser amada, né, de não ser aceita. Enfim, nos meus 10 anos eu tive um sonho de ser modelo. E aí a minha mãe, ainda trabalhando como doméstica, né, a minha mãe pagou um curso de modelo para mim, para eu fazer. E aí eu fiz, com 10 anos, eu iniciei um curso de modelo. Na época existia muito isso. E aí comecei, a partir dos 10 anos, comecei a desfilar algumas vezes na Zona Sul, né? Algo bem, bem pequeno. E comecei a desfilar, e desfilei dos meus 10 até os meus 17 anos, mais ou menos. Foi com os 17 anos eu decidi que, diante de muitas coisas, decepções, né, no meio... que não deve ser um meio fácil. Eu decidi que eu não queria mais, enfim. Mas aos 15 anos eu conheci um pagodeiro. Aos 15 anos de idade eu conheci um pagodeiro. Quem será esse pagodeiro? Quem será? O Dono da Boca. Gente, toda vez eu lembro do Pastor Vaguinho, eu lembro do Dono da Boca, da música. Foi a primeira que eu conheci dele, que marcou. Eu conheci o meu esposo, Pastor Vaguinho. Na época não era pastor, né? Claro. Há 28 anos atrás. Uau. Tem que fazer conta. 28 anos atrás. Nós nos conhecemos, estamos juntos há 28 anos. Aos 15 anos eu conheci o Vaguinho. Ele já fazia parte do grupo Os Morenos, mas o grupo ainda não era um grupo famoso, ele ainda não era um homem conhecido. E a gente se conheceu, né? Uma amiga em comum me apresentou a ele, enfim. E eu não sabia, né, que o Vaguinho era viciado. Né? Ele nunca tinha conversado sobre isso. Mas um ano depois que nós estávamos juntos, eu ainda estudava, né? E eu cheguei no apartamento. Quando eu cheguei, ele estava drogado. Tinha um rapaz, um jovem com ele, de uma comunidade, que foi até esse apartamento para levar a droga, né? E ele estava ali drogado. Eu nunca tinha visto ninguém drogado, né? De cocaína. Bêbado, mas de cocaína, né? Uma droga mais forte, não.
Aí eu fiquei meio assustada com aquilo. Depois de algumas horas, quando o efeito passou, eu quis conversar, né? Enfim, embora eu não fosse crente, eu achei que eu poderia ajudar ele de alguma forma. Aí ele falou, não, eu não sou viciado. Isso aqui é só de vez em quando. De vez em quando eu uso e tal. Mas, na verdade, isso é, como eu costumo dizer, conversa fiada, né? De viciado, né? Que acha que... Não, para quando quiser. Quando eu quiser eu paro, isso não é vício não e tal. Então, só que o tempo foi passando, né? Como muitas músicas, né? Dos morenos, né? Marrom Bombom, né? Estourou nas rádios, né? E as músicas foram tocando, o Vaguinho foi começando a ficar conhecido. E mais ou menos quando eu fiz 18 anos, eu engravidei do meu filho mais velho, né? Nós temos 2 filhos, 2 meninos lindos. 2 meninos lindos, eu costumo dizer. Porque a Bíblia diz que Joquebede achou Moisés um menino lindo, né? Aí eu digo, que mãe que vai dizer que o filho não é lindo? Pois é. Mas os meus são de fato. 2 meninos lindos, né? 2 meninos, olha só como eu me pego. 2 meninos. Quantos anos tem os meninos? Espera aí. Os meninos têm. O mais novo, caçula, tem 20 e o mais velho tem 25. Ó, menino. Menino, mas é assim mesmo, né? Meu pai até hoje também. Os meninos. É minha Marcelinha, minha magrelinha. Eu não sou magrela há quantos anos, gente? Mas pro pai. É de sempre. Então temos 2 homens, 2 meninos. O Kainan, que tem 20 anos, e o Vaguinho Júnior, né? Tem o nome do pai, Vaguinho Júnior, que tem 25. E eu estava grávida nessa fase, engravidei do Júnior. E foi exatamente, né, nessa fase da gravidez do Júnior que a música Mina de Fé explodiu. Né? Como eu disse, eu não conheci o meu esposo famoso, né? E antes dele ser famoso, a coisa já ficou meio difícil. Já era meio complicado. Depois de um tempo que a gente estava junto, as coisas foram ficando esquisitas, né? Ele indo pra rua e não voltando no mesmo dia, enfim. Então, nessa fase que eu engravidei do Júnior, foi a fase onde a música Mina de Fé explodiu em todo o Brasil, então eu não tinha mais um homem comum dentro de casa. Eu tinha um homem famoso, muito famoso naquele tempo, nesse auge da Mina de Fé. Lógico que teve outras músicas que tocaram, mas a música Mina de Fé foi a música que meio que consagrou o grupo Os Morenos e o Vaguinho como vocalista dos Morenos na década de 90. Não tinha mais um homem comum, né? Então, imagina, né? Se antes de ser famoso, né? A coisa já era difícil, famoso, ganhando dinheiro. Programas de televisão, né? Naquela época, ele estava em todos os programas de grande audiência, né? Na época, Xuxa, Faustão, Gugu, enfim. Eram muitas viagens. E aí, eu estava grávida do Júnior porque nós decidimos que nós íamos ter um filho, na verdade. Eu com 18 anos, eu decidi que a gente ia ter... Quer dizer, nós decidimos, ele queria, né? E eu também. E foi ficando muito difícil, mulher grávida, né? Mais sensível, enfim. Até que o Júnior nasceu, e quando o Júnior nasceu, o Júnior nasceu, completou um ano. Um dia depois do aniversário de um ano do meu filho, o Vaguinho foi embora de casa. Na verdade, eu nem sei como foi, porque eu não vi ele indo. Eu sei que as coisas já tinham ido embora do apartamento. Caramba. E aí eu percebi que ele tinha ido embora de casa. Só que foi exatamente nesse momento, né? Eu estava com um filho de 1 ano. Foi exatamente nesse momento que a minha mente ficou meio perturbada. E eu não sabia, né? Mas, na verdade, eu já estava sendo tomada por uma depressão, né? Já pelo hoje, observando, pelo meu quadro. Hoje a gente entende porque se fala mais sobre isso. Nessa época não se falava tanto de depressão. Então, observando o meu comportamento, né, quando ele não voltava para casa, era 3, 4, 5 dias sem voltar para casa. E aí, quando o Júnior completou 1 ano, que ele foi embora, eu me peguei, assim, muito, como é que eu posso dizer? Muito atordoada, perturbada. E foi quando eu me tranquei dentro de casa. Algumas coisas eu não consigo me lembrar, né? Algumas coisas eu não consigo me lembrar por um momento de perturbação que eu tive. Outras sim, eu passei meses vendo, eu não conseguia dormir, né? Eu via a noite chegar, dia clarear, né? Foram noites em claro, eu só sabia chorar. E eu acho importante dizer, né, explicar uma coisa.
porque eu compartilhei, né, algumas vezes. Algumas vezes eu compartilhei alguns trechos do meu testemunho. Eu compartilhei essa questão da depressão, que eu entrei numa depressão profunda e eu fiquei 3 meses trancada dentro de casa. 3 meses trancada dentro de casa e eu comecei a ouvir vozes, né, chorando, vendo a noite chegar. Eu via vultos, eu via algumas coisas e eu comecei a ouvir vozes, e aquelas vozes diziam assim: tá vendo? Você jogou sua juventude fora, desperdiçou sua juventude com aquele cara, agora tá aí abandonada, sozinha, largada. Olha as palavras que o inimigo usava: abandonada, sozinha, largada. Não tem jeito pra você. E aí, conforme eu ia ouvindo aquelas vozes, né, aquilo eu ficava chorando, e é muito real o que eu tô dizendo, né? Era uma voz que me dizia: tá vendo? Você não tá vendo? Você foi largada, foi abandonada, sozinha, mais uma vez. Então aquela voz, o inimigo conhece, né? Sabe da marca da infância de abandono paterno. Então naquele momento é como se ele tivesse aberto a minha ferida, né? Mais uma vez. E eu lembro nitidamente a voz dizendo: tá vendo? Mais uma vez abandonada. Mais uma vez largada, ou seja, foi abandonada pelo pai e agora o marido também. Abandonada, não tem jeito pra você. Só tem um jeito de você resolver esse problema. Pega essa chave, pega a chave do seu carro, faz isso. E a voz dizia algumas coisas pra eu fazer. Faz isso, acaba com a tua vida hoje. Né? E o que eu compartilhei isso uma vez na minha rede social, e alguém, né? Que rede social hoje é uma bênção, né? A rede social é uma bênção. Os teólogos do Twitter e do Instagram que vão lá. E uma pessoa, uma mulher ainda por cima, né? Gente, uma mulher ainda por cima falou assim: nossa, tentou tirar a vida por causa de homem. E aí eu digo uma coisa, eu falei: Jesus, a gente respira fundo, né? Respira fundo, porque nós somos de carne e osso, gente. Pega fruto do espírito, clama o sangue e ignora. E aí eu preciso dizer uma coisa: nunca subestime, nunca julgue, né, a história de alguém que você não sabe. Porque ela estava achando que eu estava que eu quase tirei a minha vida por causa de homem, mas na verdade aquela situação ali foi só reflexo do que a minha vida já veio trazendo pelo abandono paterno. Então ali, aquela vontade, aquela voz, aquela instrução para eu tirar a minha vida é porque o inimigo trouxe a minha dor da infância, da rejeição, do abandono paterno, e agora eu estava sendo rejeitada pelo meu marido, né, de alguma forma. Então eu lembro que essa voz falou assim: pega essa chave, faz isso. E eu fui para pegar a chave. E aquele dia era o dia que eu ia tirar a minha vida. E aí eu lembro que quando eu é difícil, né? Gerar testemunho Jesus. Dói, né? E só quem viveu sabe, né? A gente não chora nem por dor, não é porque a gente sente, é porque a gente vê a mão de Deus, né? Como que a misericórdia de Deus é tão grande. Aquele dia eu ia tirar a minha vida, eu estendi a mão para pegar a chave e de repente, né? Do nada, não foi do nada, né? De repente, o meu filho mais velho, ainda só tinha ele, que tinha 1 ano na época, ele só tinha 1 ano. Ele tava na cozinha, ele tava na cozinha com a minha mãe não tá sabendo de nada, que eu tô ouvindo umas vozes aqui, e que eu tava prestes a fazer uma besteira, né? Uhum. E aí, quando eu estendi a mão pra pegar a chave, o Júnior passou correndo entre eu e a mesa, e eu não consegui pegar a chave. Eu não consegui. Quando ele passou, é como se eu recebesse um sacode, assim, porque nitidamente eu ouvi uma outra voz. E aquela voz falou assim: Fabiola, você não pode fazer isso. Meu Deus. Eu confesso que eu não consegui entender no momento o que estava acontecendo. Uma voz está dizendo: se mata, acaba com a tua vida porque não tem jeito. E de repente, do outro lado, eu tô ouvindo uma outra voz que tá dizendo meu nome e tá falando pra eu não fazer isso. E aí, eu não fiz, né? Claro, não tentei. Fiquei chorando ali sem entender aquela situação. Até que, alguns dias depois, uma vizinha bateu na minha porta a pedido da minha mãe, porque eu não sabia, né? Que minha mãe estava frequentando um lugar lá. Eu não sabia, e a minha mãe achou que se falasse comigo eu não ia aceitar,
Então pediu a vizinha que me fizesse um convite. Eu não estava abrindo a porta para ninguém, eu estava 3 meses dentro de casa trancada. 3 meses que minha mãe tinha que me dar banho, porque eu não conseguia tomar banho. 3 meses que minha mãe tinha que tentar me dar comida. Enfim. Então eu não abria a porta para ninguém, eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Foi quando essa vizinha bateu na minha porta e quando eu abri, ela disse: Fabiola, eu quero te fazer um convite. E aí ela já tinha me levado em determinados lugares, em outros lugares, determinadas religiões, enfim. Eu falei: olha, se vier para aquele lugar, eu não quero saber disso. Só que naquele momento, na verdade, eu não queria saber de mais nada, né? Aí ela falou: não é para lá que eu vou te levar. O meu convite é para você ir na igreja. Quando ela fez, ela falou isso, porque eu já achei que ela ia me levar para um centro onde ela tinha me levado. E quando ela falou: preciso de um guardanapo, meu Deus. Marquinhos, eu consegue trouxe uma toalha. Chorona, pastora chorona, mas enfim. Alguém me socorre aqui. Assim que é bom, porque o povo vê que é de verdade. E, meu Deus, quando ela me fez o convite, ela falou assim: não quero te convidar para ir lá naquele centro, eu quero te levar na igreja. Mas na minha mente eu estava sofrendo, mas na minha mente eu estava dizendo assim: pode esperar. Obrigada, Marquinhos. Obrigada. Não precisa esconder, não. Obrigada, meu amigo. Gente, dá licença. À vontade. Ai, obrigada, Marquinhos. Fera. Naquele momento, na minha mente, eu falei: nossa, piorou ir pra igreja. Né? A pessoa tá sofrendo. E existem pessoas assim, né? E foi o meu caso. Sofrendo e não queria nem saber de igreja, não queria saber de nada. Mas ela falou assim, aí ela falou que ia pra igreja, eu pensei: meu Deus, piorou. E tentei dar uma desculpa. Eu falei: olha, eu não tenho roupa pra ir na igreja. Aí ela: não, a roupa que você tiver. Enfim, conclusão é que no final da tarde eu tava entrando dentro de uma igreja. Foi depois de 3 meses trancada dentro de casa. Aquela foi a primeira vez que eu botei o pé na rua, depois de 3 meses afundada na depressão. Foi quando eu botei o pé na rua, que foi para entrar dentro de uma igreja. E naquele tempo, né, porque aquele tempo a minha avó já tinha sido, foi o tempo que o Vaguinho foi embora de casa, né, foi o período que eu entrei em depressão. A minha avó tinha sido recolhida pelo Senhor. Só que antes dela ser recolhida pelo Senhor, ela falou para mim assim: minha filha, um dia o seu marido ainda vai louvar a Jesus. Um dia você ainda vai para a igreja, você vai para a igreja. Na verdade, ela falou assim: vai para a igreja, minha filha. Ela estava no leito do hospital. E eu falei para ela: vó, eu vou para a igreja. Mas na verdade, eu tava achando até que minha avó ia sair dali, né? Mas e aí, enfim, a minha avó falou, eu falei: vó, a senhora tá doida. Vaguinho não gosta de crente. Vaguinho não gosta de crente. Vaguinho não vai pra igreja. Enfim, Vaguinho acredita em outras coisas. Enfim, ele não vai pra igreja. É impossível, né? A gente acha que é impossível. Eu falei: não, ele não vai. Ele odeia crente. Aí ela falou por 3 vezes. Ela disse: um dia ele ainda vai louvar a Jesus. E aquilo, né, foi marcante. Porque nesse período que eu estava em depressão, como eu disse, e aí fui pra igreja com o convite da minha amiga, fui com a minha mãe, com meu filho. Naquele tempo já estava com quase 2 anos. E aí ali naquele dia, naquela tarde, uma tarde de oração, tinha uma roda, eram poucas pessoas naquela igreja, pouquíssimas pessoas. E tinha um pastor ali que não me conhecia, sabia quem eu era. E aí aquele pastor estava ali pregando. E aí ele começou a falar: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aí quando ele falou isso, eu não conhecia a Bíblia, né? Eu falei: quem contou a minha vida para esse pastor? Eu olhei para minha mãe, para minha vizinha, eu pensei: uma das duas falou que minha casa está destruída, porque ele está dizendo ali: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E aí ele continuou pregando e aí ele disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu estava há 3 meses vendo a noite chegar chorando, vendo o dia clarear, e eu pensei: alguém contou para ele. Alguém contou para ele que eu tô trancada dentro de casa, vendo a noite chegar, o dia clarear, chorando, porque ele tá falando ali que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Ele citou Salmos 30, né, 5, verso 5, e o Atos 16, né, 31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Primeiro, né, Atos 16, 31,
E depois Salmos 30, no verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ao amanhecer. Então eu pensei, falei, alguém contou a minha vida para ele. Enfim, aí eu ia ouvindo a ministração, naquela roda de oração. No final daquele culto, eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus. Uau. O Vaguinho na rua, né, fora de casa, morando com os pais. E ali eu falei para Deus, eu creio que Jesus é o Filho de Deus e eu creio que será salvo eu e a minha casa. E eu comecei a falar para Deus, eu falei, Senhor, eu vou orar pelo meu marido, eu vou lutar pelo meu marido. Só que, Marcela, existe algo interessante, porque nesse momento eu aceitei Jesus, comecei a caminhar na igreja. E quando eu falei para Deus, eu falei, Senhor, agora eu vou buscar pelo meu marido. Né? O Vaguinho, como eu disse, a gente estava separado. E eu ouvi uma voz que disse, não, você não vai buscar pelo seu marido. Eu fiquei meio assustada e falei, essa voz só pode ser do inimigo. Uhum. Não é Deus que está falando. É o diabo que está falando, é o inimigo que está falando. Não é Deus. Como assim estou falando que eu vou buscar pelo meu casamento? E eu fui orar, novinha na fé, né? Dobrei o meu joelho e falei, Senhor, que voz é essa? O que eu não estou entendendo? Eu creio que o Senhor é filho de Deus, eu creio que vai ser salvo eu e minha casa, eu vou buscar pelo meu marido. E o Espírito Santo falou nitidamente ao meu coração, antes de buscar pela restauração do teu casamento, antes de buscar pela transformação do seu marido, você vai buscar primeiro pela cura das suas feridas. E aí eu entendi, né? Até porque, né? Diante da minha história, do Vaguinho, eu tinha perdão para liberar, né? Eu tinha mágoas, né? Eu tinha muita coisa para ser curada ali. Deus queria te revelar a tua identidade de filha, né? Que era justamente onde o inimigo frequentemente te atacava, mas essa identidade precisava ser resgatada. Tem muita gente, às vezes, que já começa até ministério, começa a fazer tudo e ainda não se viu como filha. Exato. É muita coisa, né? Você carrega, né, dentro de você, né? Enfim, acaba gerando mágoas, ressentimentos, enfim. Como eu disse, a questão do meu pai, né? Eu até hoje não tenho contato com meu pai, mas eu precisava, dentro de mim, liberar. Resolver. Mas principalmente na questão do meu casamento ali, porque eu queria lutar pelo meu casamento, eu queria restaurar que Jesus restaurasse meu casamento. Depois de uns anos eu discerni por que o Senhor fez isso. O Senhor falou, antes de buscar pelo seu casamento, você vai buscar a cura das suas feridas. E Deus me apresentou, esclareceu depois de muito tempo, e eu compartilho com alguém aqui. Porque às vezes você está orando pelo marido, está orando, e um marido em especial, vou falar diretamente agora, né, com mulheres que são casadas. Tá? E de repente buscando a transformação, o marido de repente foi embora de casa, porque no meu caso, meu marido saiu de casa, né, foi embora de casa. E eu queria ele de volta. E eu falei para Deus que eu ia buscar a restauração do meu casamento, e Deus falou, não. Primeiro você vai buscar a cura das suas feridas. Por quê? Porque se Jesus traz o Vaguinho de volta com a Fabiola cheia de mágoa, com a Fabiola, né, cheia de ódio, né, com ressentimento das coisas, das traições, de tudo que aconteceu, todas as vezes que tivesse algum atrito, alguma situação, né, porque todo casal tem alguma coisa, ou uma palavra, né, uma frase, de repente já é o suficiente para o inimigo entrar. Então, se Deus me trouxesse o Vaguinho daquele jeito, do jeito que eu estava, eu ia jogar tudo a perder. Porque uma mulher ferida, né, uma pessoa ferida, né, ela acaba ferindo outras. E aí eu entendi que primeiro eu precisava buscar o perdão. Eu precisava perdoar até aquelas que de alguma forma... Eu sei que é muito complicado falar isso. Não é fácil. Eu não sou santa, né? Não sou perfeita. É muito difícil. Mas até aquelas pessoas que foram envolvidas de alguma forma com meu esposo. Deus falou, você tem que perdoar. Eu confesso que eu falei pra você, não quero, não. A vontade não é perdoar, é arrastar a cara no asfalto. Mas Deus fala, não tem é? que perdoar. É isso aí, Marcela. É isso aí, gente. A gente é humano. Desse jeito. Só que é humano dependente de Deus. Tem gente que não entende, que acha que tem que ser... Não, porque pisou no meu calo, vai acontecer. Então não se converteu. Quem se converte continua sendo humano. Continua tendo a raiva, a tristeza, a mágoa. Porém, agora tem o Espírito Santo. E aí tem que ir pro processo.
E, pastora, a senhora falando, tem uma coisa... Eu falei senhora de novo, ela vai... Quando acabar o podcast, ela vai falar, como, por que, senhora? Você falando assim... você tá falando de duas coisas muito sérias. Você tá o tempo inteiro relacionando batalha espiritual e feridas emocionais. Batalha espiritual e feridas emocionais. Tem muita gente querendo enfrentar a batalha espiritual com ferida emocional aberta. Uhum. Como cuidar dessas duas áreas? Sabe? Como resolver a questão de ferida na alma, coisa que é emocional, enquanto enfrenta a batalha espiritual, sabe? Como foi isso pra você? Hoje, graças a Deus, nós temos muitas informações, né? Principalmente no meio evangélico, né? Onde, embora eu ainda não... Como é que eu posso dizer? Eu não fiz uma terapia, né, um tratamento, né? Preciso fazer, porque todo mundo precisa fazer. Todo mundo precisa fazer, né? E pretendo fazer em breve, né? Mas, assim, antigamente, né, as pessoas demonizavam essa palavra, demonizava muito. E lógico que tem a questão espiritual, mas tem a questão emocional. E, como eu disse, hoje, graças a Deus, nós somos muito bem informadas. As pessoas são muito bem informadas e podem entender... E podem saber que tem como buscar um profissional, né, na área. Por exemplo, no meu caso, né, como eu disse, eu não desprezo, até porque a nossa pastora, né, nós temos uma pastora maravilhosa, a pastora Elisete, que é psicóloga, né, eu não desprezo de maneira nenhuma. Mas no meu caso específico, isso não é para todo mundo, isso é uma coisa rara. Eu consegui alcançar, né, ser tratada em relação aos ressentimentos, a falta de perdão, né, aquilo que eu precisava ser curada, eu consegui, né, através das buscas espiritual. Né, foi uma busca constante. Eu comecei a botar o joelho no chão e falei, Senhor, falando a verdade para Deus. Como assim? Tenho que perdoar a mulher que meu marido me traiu? Como assim? Tenho que perdoar o meu marido que me traiu? Como assim? Então, enfim. Então, a gente tem que falar a verdade para Deus. Eu falei assim, eu não quero, mas isso me ajuda. Enfim, eu fui buscando em Deus. Eu não posso inventar aqui, gente. Comigo, né? Eu sei que existem outros tipos de histórias, mas comigo foi assim. Eu busquei a Deus e pela bondade e misericórdia do Senhor, quando eu entendi que agora meu coração estava limpo, né, em relação àquilo que o meu esposo tinha feito comigo, né, em relação à traição, abandono e tudo mais. Quando eu entendi, eu ouvi nitidamente a voz de Deus falando assim, agora você tá apta, você pode buscar pela restauração do seu casamento. Uau. Então, antes de dar seguimento, respondendo ao que você colocou aqui, eu acho que tem pessoas que tem mesmo que tratar da questão espiritual. E por que não buscar, né, um psicólogo, um terapeuta para tratar isso, para te ajudar, né? Mas lógico. No seu caso, foi Deus quem tratou o teu emocional primeiro, né? Era quem estava ali contigo e ele tratou o teu emocional para te encaminhar para nova fase, para nova estação ali. Exatamente. Buscar pelo casamento. E nunca é demais procurar alguém, né, lógico, né, um líder espiritual e também alguém na questão da parte psicológica também, que é válido. Né? Porque às vezes tem alguém que... Às vezes as pessoas ficam assim, né, com esse preconceito, né? E achar que não, né? Que não pode ir num psicólogo, que não pode ir num terapeuta para tratar. Se é assim que você já entendeu que vai ser curada, filha, vai em frente, né? Aí eu entendi essa questão aí eu costumo dizer para muitas mulheres, às vezes Deus ainda não restaurou seu casamento, não trouxe o marido de volta, exatamente porque ele precisa tratar você primeiro. E tá falando aqui sem soberba, né? Nenhuma, claro, né? Alguém que viveu isso, né? Primeiro você vai ser tratada. Foi o que Deus falou. Primeiro você vai ser tratada, curada, né? Não tem como você voltar, eu trazer esse homem de volta do jeito que você tá. Então, é preciso ser tratada primeiro e curada. Comecei a buscar a Deus e aí falei, Deus, Senhor, eu quero meu marido de volta, mas eu não quero ele do jeito que ele tá. Eu não quero. A gente às vezes é ousada, né? Certo. Eu não quero ele de volta bebendo, fumando, cheirando cocaína, né? Porque ele era viciado. Eu não quero ele do jeito que ele tá, não. Eu quero ele transformado. A verdade é que nem eu sabia, novinha na fé, nem sabia mesmo assim direito, né? Aquilo que
que eu tava assim, expondo para Deus. Aí eu falei, por diversas vezes eu falava isso com Deus. E às vezes as pessoas perguntam assim, Fabíola, mas como que foi isso, né? Como que foi? Será que... Porque às vezes as pessoas pensam que a gente não teve vontade de desistir, que não teve vontade de parar. É porque eu acho também, aproveitando isso, que as pessoas elas estão muito acostumadas hoje em dia com o fast food, tudo que é rápido, você consegue na hora que quer, imediatista. E aí quando ela olha pro outro que já alcançou determinada coisa, ela acha que a pessoa conseguiu no micro-ondas, né? Botou ali, tava pronto, acabou. Não, existe um processo. Existe, e assim... Até falando sobre casamento, que eu acho que é um tema muito sensível, né? Perdoar o marido é difícil, mas continuar separado de alguém que você ama também é difícil. Sim. É que nem outras coisas assim que a gente fala, escolha o seu difícil. E você escolheu lutar pela sua família, vivendo aquele propósito que Deus tinha pra vocês, né? E como foi esse processo aí, essa transição de quando você viu, não, Deus tratou comigo, agora Deus é o meu marido. Aí eu comecei a buscar Deus, né? Comecei a orar, jejuar, enfim. Coisas que a gente sabe que é necessário para guerrear, né? Algumas amigas também que me ajudaram, né? Dobrando o joelho em oração, orando. E a minha mãe, né? Minha mãe sempre ali do meu lado. E eu comecei a buscar dele, falar com Deus o que eu queria, o que eu desejava. E eu me lembro que todas as vezes que eu entrava numa igreja, né, que eu estava indo pro cultuar a Deus, fazendo campanha, eu me lembro que muitas vezes algumas pessoas me ligavam para falar, Fabíola, e eu vi o Vaguinho numa boate com uma mulher. E, Fabíola, eu vi o Vaguinho entrando dentro de uma comunidade, hein? Eu vi o Vaguinho doidão, não sei aonde, né? Desculpa a expressão, né? Mas é isso mesmo. Doidão de cocaína. E aí eu tava indo pra igreja, né? Entrando e saindo, fazendo campanha para que ele fosse liberto, e eu recebi as notícias exatamente o contrário daquilo que eu tava pedindo. Eu confesso que eu não entendi. Falei, eu tô pedindo pro homem ser liberto, ele tá cada vez mais se drogando. Eu tô pedindo pro homem ser liberto da prostituição, né? Do mundo aí, de mulheres. E ele tá cada vez mais nisso aí. Não tô entendendo. E aconteceu um fato, né? Muito interessante, que eu estava buscando a Deus, eu falei pra Deus, eu não vou contar pro Vaguinho que eu estou na igreja. Eu falei pra Deus que eu não ia contar pra ele, que eu ia buscar no secreto. Eu falei, eu vou buscar no secreto. E o Deus que ouve no secreto vai fazer alguma coisa. Naquele tempo eu não tinha uma dimensão, né, da palavra de Deus. Eu não sou melhor do que Sara, tá, gente? Mas eu costumo dar esse exemplo, né? Foi mais ou menos essa a intenção, sem conhecer até a palavra, né, direito. A intenção foi não colocar a mão onde Deus não mandou colocar. Não tentar dar um empurrãozinho na promessa, né? Fazer do seu jeito. Fazer do meu jeito, para que ela se cumpra, né? Não botar H na história, entende? Né? Não tentar dar um jeitinho, né? Porque quando você vai tentar dar um jeitinho, complica. Eu não queria isso. Também não queria que ele voltasse para mim por pena, né? Enfim, então eu escondi dele. Tinha momentos que eu estava na igreja e ele tinha que me ligar para saber do Júnior, para saber do filho, né? Então a gente mantinha um contato, né, razoável. E se eu tivesse num ambiente de culto, eu não deixava ele saber, eu não tentava ir para um outro lugar, atender depois, retornar depois, para que ele não descobrisse que eu estava na igreja. Então eu orei escondido dele. Ele não sabia que eu estava orando por ele. Gente, isso é muito diferente. Porque normalmente quando a gente ouve o testemunho, a mulher já fala, né? Que já estava ali falando. Não. Foi uma estratégia que o Senhor te deu mesmo, né? Foi uma estratégia que isso mesmo. Você acha que teria atrapalhado, talvez? Se ele já estivesse te olhando como, ia lá, tá indo pra igreja? Talvez. Mas assim, eu sei que Deus é Deus, né? Ele faria de qualquer jeito. Mas assim, foi realmente o que você disse. É o que eu costumo dizer. Uma estratégia. Uma estratégia que Deus me deu. Eu falei, eu não vou falar pra ele. Eu não vou falar. Lógico, né? Ele me conheceu no mundo. Né? Me conheceu no pagode. Né? Então a gente se separou, né? Anos depois, né? Que a gente se separou. Então, quando ele me passou a me ver, quando ele ia lá pra ver o menino, eu lembro que ele me olhava assim, meio estranho, assim, e o olhar dele tava me dizendo, essa mulher tá diferente. O olhar dele me dizia isso. Essa mulher tem alguma coisa diferente dessa mulher. Que ele ficava me olhando assim, né?
Eu lembro que teve uma situação dessa, quando ele chegou pra ver o Júnior, pra dar um beijo no Júnior, pra ver o Júnior, que ele me olhou assim, meio diferente, como quem dissesse isso. Tem alguma coisa diferente nessa mulher. Eu fiquei meio com medo, assim, medo, entre aspas, fiquei meio preocupada dele me perguntar, né, alguma coisa, tá indo pra igreja, alguma coisa assim. Mas ele não perguntou. E ele não ficou sabendo que eu estava na igreja, então eu não contei pra ele. Comecei a orar, né? Tô falando que eu comecei a orar, né? Mas eu orei, tá gente. Orando há muito oração, tempo. Gente, oração é um negócio muito forte. E orando a Deus, eu acho que eu não vou contar outra parte, deixa o pessoal ver aqui no livro. Deixa Tem spoiler pro livro. Uma outra situação que aconteceu, assim, muito interessante. Compra o livro que você vai saber. Aonde Deus, vou resumir aqui pra gente concluir isso aqui, que aconteceu lá, que foi aonde eu quase desisti. Eu quase desisti numa determinada situação. E a minha mãe falou assim pra mim, Fabiola, aguenta só mais um pouquinho. Então, eu pensei, tá aqui no livro, depois eu pensei sim. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, você é tão forte, você não sei. Eu falei, gente, não, teve um momento que eu chorei, teve um momento que, tipo assim, eu indaguei a Deus. Sim, teve um momento que foi muito difícil pra mim. Mas, depois de algum tempo, quando chegou o dia 30 de outubro de 2000, do ano de 2000, e a minha sogra, eu tinha combinado de levar o meu filho, ainda tinha só o Júnior, porque o Kainan só nasceu quando o Júnior tinha 5 anos, então o Júnior estava com 2 anos nesse tempo. E a minha sogra queria ver o Júnior. Eu estava morando em Jacarepaguá, né, com a minha mãe, e o Vaguinho estava morando no Recreio com a mãe dele. E aí a minha sogra falou assim, eu queria ver o Júnior, eu levei. Peguei meu carro e levei o Júnior até a casa da minha sogra. Naquele dia eu descobri que o Vaguinho estava desaparecido há 3 dias. A minha sogra falou assim, Fabiola, fica aqui comigo, porque eu não sei aonde meu filho tá. Tem 3 dias que o Vaguinho desapareceu e ninguém sabe onde ele tá, ninguém consegue falar com ele. Só que o que é interessante é que essa situação já tinha acontecido 6 meses antes e saiu na mídia. Né? O Vaguinho era o pagodeiro do momento, estava no auge da fama. Então qualquer coisa era notícia. E saiu em todos os jornais. Naquela época não tinha rede social, né? Era televisão e jornal. Então saiu em todos os jornais, pagodeiro dos Morenos está desaparecido. E depois encontraram ele, isso 6 meses antes de contar o que eu vou contar aqui, a gente vai caminhar, né? Pra vocês entenderem a conclusão. 6 meses antes aconteceu, ele ficou desaparecido 3 dias e aí acharam ele num hotel, enfim, ele tava numa situação lá, tinha algumas meninas com ele, enfim, tava drogado. E aí saiu na mídia, só que dessa vez, 30 de outubro do ano de 2000, Deus não permitiu que a mídia soubesse. Só a família sabia que ele tava sumido. Então ninguém sabia, ninguém ficou sabendo. E Deus não permitiu, né, que saísse. E aí a minha sogra falou, fica aqui comigo porque eu não sei onde meu filho tá. E tudo muito preocupada, né? Porque eu sabia que ele era viciado, embora ela não falasse, não proferisse, né? Não declarasse. E eu fiquei ali com a minha sogra quando foi mais ou menos 10h30, 11 horas assim da noite. O meu telefone tocou e quando eu atendi o telefone era o Vaguinho, que estava num determinado local e falou assim, Fabiola, eu preciso que você venha ao meu encontro. Ele nem sabia que eu estava na casa da mãe dele. Eu preciso que você venha ao meu encontro. E quando eu ouvi a voz dele, quando ele falou, eu preciso que você venha ao meu encontro, eu tô no motel tal e eu preciso que você venha até aqui. Quando ele falou isso, a gente estava separado ainda. Quando ele falou isso, eu percebi que ele estava muito drogado, porque ele falou com muita dificuldade. E eu não queria ir, né? Eu não queria ir, na verdade, eu não queria ver ele daquele jeito. E aí, quando a minha sogra falou assim, o que foi, minha filha? A minha sogra tava esperando uma notícia de alguém encontrou o corpo dele em algum lugar, né? Pensando que ele foi achado, encontrado em algum lugar. Eu falei, é o Vaguinho que tá num determinado lugar e quer que eu vá lá. E aí ela falou assim, vai lá, minha filha. E aí esse vai lá, minha filha, falou assim, eu tenho que ir? Né? Vai lá de mãe, né? É mãe. Não tem como dizer não. E eu fiquei assim, né? Embora eu amasse, né, o meu esposo, eu não queria ver ele daquele jeito. Mas quando ela falou, vai lá, minha filha, eu entrei dentro do carro. E ele estava num motel no bairro no Meier, aqui no Rio de Janeiro. Só que até hoje eu não sei, Fabiola, vamos no Meier, me leva no Meier. Marcela, não sei ir. Precisa do Waze. Eu vou falar pra você, Marcela, não sei ir no Meier. Imagina aquele dia, naquela época,
Naquela época não tinha o Waze, né? Não tinha. Olha aí, gente. Meu Não Deus do tinha. céu. A gente me condenando aqui, me entregando. Tinha. Eu entrei dentro do carro, fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu não sei aonde fica esse motel. Eu não sei chegar nesse lugar. O Senhor me leva lá. Eu falei isso pra Deus. Eu falei, Senhor, me leva. Eu entrei dentro do carro, eu e Deus. Peguei o carro. A única coisa que eu me lembro é pegando a linha amarela. Depois eu não lembro, né? Não sei como que eu consegui sair, como que eu consegui chegar até esse motel. Eu só sei que eu parei na porta do motel, tá? Quando eu me vi, eu tava lá. A única coisa que eu me lembro é eu pegando a linha amarela e depois a imagem que eu tenho na mente é eu parada na porta, tentando entrar e o cara da recepção dizendo que eu não podia entrar e eu querendo entrar. Enfim, eu consegui entrar. Não sei também como que eu achei o quarto onde ele tava, né? Um motel, né, gente? Não é hotel, era um motel. E aí eu cheguei onde ele tava. Quando eu vi, ele tava arriado na cama, à beira da morte, à beira de uma overdose. Meu Deus. Olho arregalado, dente preso, dente trincado, olho arregalado, boca torta, a respiração ofegante, tendo várias alucinações. E ali eu confesso pra você que ali foi realmente foi muito difícil, porque eu falei, meu Deus, eu tô orando pra esse homem ser liberto, ele tá morrendo. Ele vai morrer. Porque o que estava diante de mim era um homem morrendo. E aí eu lembro que eu tinha um óleo ungido. Eu sempre carreguei um óleo ungido na minha bolsa. Se você crê, amém. Se Crente você não crê, raiz, gente. É anda isso aí. com óleo ungido. Óleo ungido na minha bolsa. Dependendo do evento que vai ter, meu marido unge tudo. Meu marido é pastor, ele tem essa mania também. Ele, pera aí, deixa eu passar o óleo ungido aqui. Peguei um óleo ungido, fui lá no sapato dele e falei, Senhor, quando ele colocar esses sapatos, que os caminhos dele possam ser os seus. Só que isso foi a última vez que eu fiz, porque eu já tinha feito isso outras vezes quando eu fui na casa da minha sogra. Eu fiz isso escondido. É por isso que eu falo, às vezes, não é por falar. Porque às vezes a gente perde a guerra achando que eu tenho que falar. Não tô pregando contra a pregação. Né? Uma redundância, né? Não tô pregando contra, né? Você lançar uma palavra. Mas às vezes não é isso que Deus quer. Há tempo de falar e tempo de ficar em silêncio. É isso aí. Eu nunca falei pra ele, o Jesus te ama. Eu nunca falei, eu tô orando por você. Muito pelo contrário, tá? Como eu disse, eu estava orando escondido. Então esse ato de orar, o sapato, um chapéu que ele usava por muitas vezes, eu vou ter, Senhor, que todos os demônios venham perder em nome de Jesus na vida dele. Eu fiz isso muitas vezes, escondido. De todo mundo, até da minha sogra. E aí, nesse dia, 30 de outubro de 2000, eu fiz novamente. Peguei o óleo ungido da minha bolsa e ele estava tendo alucinações. Ele estava, né, com a respiração ofegante, teve algumas alucinações, falando algumas coisas, e de repente com a respiração muito ofegante, né, dente preso, trincado e o olho arregalado, a face transformada. E eu fiquei olhando, confesso que eu fiquei assustada. E aí eu me lembro que eu peguei no telefone e liguei pra minha sogra. Eu falei, olha, entre em oração aí. Entre em oração, porque eu tô numa guerra espiritual. Meu Deus do céu. Eu tô numa guerra espiritual e hoje o Vaguinho vai ser liberto. Uau. Tinha uma tia do Vaguinho, né, tia Jurema, que também dorme no Senhor. Na verdade, a minha sogra também já dorme no Senhor, mas ela teve o privilégio, né, de ver, né, o meu esposo ser consagrado, ver a caminhada dele como crente. Né? Minha sogra foi recolhida pelo Senhor como diaconisa, que era uma mulher que não acreditava em nada. Né? Minha sogra gostava de uma cervejinha e não acreditava em nada. E meu sogro também, né? Meu sogro tá vivo, graças a Deus. Mas tia Jurema orou 30 anos pela família. Essa tia Jurema é da parte do Vaguinho, né? Sebastiana, eu nem falei o nome da minha avó, né? Dona Sebastiana, que é por minha parte, que era crente. Olha só, gente. Tinha crente de um lado e tinha crente do outro. E mulheres de Deus. Mulheres de Deus. Mulheres de oração. E eu tô falando demais, né? Mas... Não tá, não. Inclusive, normalmente eu fico interrompendo, fico falando, eu nem preciso aqui, porque ela tá entregando tudo. É isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. A tia Jurema foi a que orou 30 anos pela família. Foi a primeira crente do lado do Vaguinho, né? Na parte do Vaguinho, a primeira crente, e orou muito pelo Vaguinho. E pregou um dia pra mim também. Porque quando você ora por alguém, às vezes Deus não vai usar você, né? Deus vai usar outra pessoa. Minha avó com certeza orava por mim. Mas quantas vezes minha avó falou de Jesus pra mim também? Minha filha vai pra igreja. Mas Deus usou aquela vizinha. Ah, é? Pois é.
E, enfim, e eu lembro que eu liguei nessa madrugada, eu liguei pra minha sogra e falei, ora aí. E a minha sogra ligou pra essa tia Jurema. E foi uma corrente de oração na madrugada, e eu botei elas pra orar lá, e eu tava lá com ele. Como eu disse, eu gosto de repetir isso várias vezes, né? Porque é algo muito sobrenatural. O Vaguinho estava à beira de uma overdose de cocaína, né? Sem conseguir respirar, muito ofegante, dente trincado. Eu tinha acabado de ungir ali o sapato e tal, repreendendo, né, tudo que tinha ali, os demônios, repreendendo tudo, e, em nome de Jesus. E eu me lembro que eu sentei na cama e eu falei, Senhor, a única coisa que eu posso fazer é orar, porque o meu marido tá morrendo. E aí eu ouvi uma voz que é muito real, ouvi uma voz, né, que é muito real. Você já viu aquele desenho, um diabinho e um anjinho? É assim mesmo. Eu ouvi uma voz que falou assim, tá vendo? Orou, jejuou, ele vai morrer de overdose. Ele tá morrendo. O inimigo estava apresentando algo que era real. Eu estava vendo o meu marido morrendo de overdose. E aquela voz falou, não adiantou nada. Não adiantou você orar, não adiantou você ir para a igreja, não adiantou. Ele vai morrer de overdose. Só que eu ouvi uma outra voz, que hoje eu entendo que é a voz do Espírito Santo, que era Deus, Jesus que estava ali comigo, que falou assim, lembra da promessa que eu te fiz. Ou seja, na promessa que ele me fez quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Crê no Senhor Jesus Cristo, Atos 16:31, e será salvo tu e tua casa. Lembra da promessa que eu te fiz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E pasmem, tudo isso aconteceu na viração do dia. Porque quando Deus faz uma promessa, de fato, ele é fiel, não é clichê. Quando Deus faz uma promessa, verdadeiramente ele é fiel para cumprir. O Senhor falou para mim, quando eu aceitei como Salvador, ele falou, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E a libertação do meu esposo aconteceu na viração do dia. À noite tive várias noites de choro, né? E aquela foi uma delas, onde foi o auge, que eu pensei que eu ia perder o meu esposo. Mas aí aquela voz me lembrou, lembra da promessa que eu te fiz. E aí eu tinha acabado de fazer uma oração, né? Eu tinha dobrado a minha cabeça, abaixado a cabeça e fazer a oração e eu ouvi essa voz. Lembra da promessa que eu te fiz. E aí o Vaguinho, quando eu ouvi essa voz, lembra da promessa que eu te fiz, o Vaguinho falou assim, Fabíola, com a voz embargada, com o dente preso, com a respiração ofegante. Fabíola, eu falei, o que foi? Ele me chamou ali para se despedir de mim, né? E aí ele começou a se despedir, era um cenário de despedida. Meu Deus. Ele começou a se despedir, ele começou a tentar falar, porque ele não conseguia. Ele começou a dizer assim, eu quero te pedir perdão. Mas pausadamente, porque com a respiração ofegante, né, a língua enrolada, muita dificuldade para falar, eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão porque eu fiz isso. Aí começou, né, a listar lá, a falar. E eu olhando para ele assim, né, num ambiente de despedida, ele falando, me pedindo perdão, se despedindo. Aí ele pegou o copo, ele tava 3 dias naquele quarto de motel, cheirando cocaína e bebendo uísque. Sem comer qualquer outra coisa, sem beber água, sem comer qualquer coisa, a não ser cheirando cocaína e bebendo uísque. 3 dias seguidos, assim. Então ele pegou, tinha uns papelotes ainda no prato, papelotes de droga, de cocaína, e o copo e a garrafa de uísque. Aí ele pegou o prato de cocaína e a garrafa de uísque e fez assim pra mim. E ele falou assim, não tem mais jeito, acabou. E aí quando ele falou isso, eu não sei te explicar, né? É uma mistura de sentimentos, né? Ao mesmo tempo você crê que Deus vai fazer e ao mesmo tempo você fica indagando, meu Deus, mas quantas orações. Eu sei que Deus é Deus, ele faz, né? Se ele não quiser, ele não faz também, mas nessa questão de buscar e tal, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, mas o Senhor me prometeu, o Senhor falou e meu marido tá morrendo. E aí, quando ele falou assim, não tem mais jeito, eu já tentei de tudo. E ali, ofegante novamente, piorando cada vez mais, né, nessa despedida, eu falei pra ele, mas eu conheço um que pode te ajudar. Chegou a hora de falar, né, depois de tanto tempo ali, ó, na estratégia, no silêncio, agora. Exatamente. Porque Deus me falou que ele ia me sinalizar. E lógico, e aquele momento foi... Aí quando eu falei, ele falou, eu conheço um que pode te ajudar. E foi a primeira vez que eu falei de Jesus pra alguém na vida.
E eu lembro que eu falei pra ele, eu conheço um que pode te ajudar. E ele olhou pra mim sem entender nada e tentando falar e perguntou, quem? Quem pode me ajudar? Eu não sei até hoje o que ele pensou, mas ele não sabia que eu estava na igreja. Então ele não imaginava o que eu ia dizer. Quem pode me ajudar? E ofegante, eu falei pra ele, o nome dele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E aí, quando eu falei isso, ele apresentou o prato de novo, e como quem diz, né? Eram mais de 25 anos de vício de cocaína. Então, quando ele apresentou o prato, eu falei, eu conheço um que pode te ajudar, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele levantou uma das mãos, com muita dificuldade, porque ele não conseguia sentar, ele nem conseguia levantar, e ele conseguiu levantar uma das mãos. Quando eu falei para ele, eu conheço o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmos 37, né? 5, verso 5. Foi o primeiro louvor que ele fez, inclusive, por causa disso. Porque naquela madrugada eu falei pra ele, eu conheço um que pode te ajudar, o nome dele é Jesus Cristo. E quando ele falou, não tem mais jeito, eu falei, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E nesse momento ele levantou uma das mãos e falou, fechou os olhos e falou, Jesus. Uau. Ele tava com a língua enrolada, né? Com respiração ofegante. Ele falou, Jesus, entra na minha vida. Porque agora eu quero ser um novo homem. Só quando ele falou o nome, quando ele falou Jesus, não tinha mais língua enrolada, não tinha mais efeito de overdose, não tinha mais boca torta. Ele ficou de pé, pra quem não conseguia nem sentar direito, ele ficou de pé, começou a pular e disse, Fabiola, a partir de hoje, eu sou de Jesus. E ali começou, né? Gente. Uma trajetória de restauração. Que história, porque tem gente que olha, acha que é fácil, foi aquilo que você falou, né? Tem gente que olha, acha, pra você é fácil falar, tá? E não sabe o que viveu. Você imaginaria, depois desse testemunho todo, a Fabiola lá de trás, a Fabiola que aceitou aquele convite da vizinha, imaginaria que se tornaria uma pastora? E uma pastora com uma família que é referência, uma pastora que é exemplo para tantas mulheres, que tem um evento tão grande, assim, que abençoa tantas mulheres. Você tinha alguma dimensão disso naquela época? Eu não tinha noção do que Deus iria fazer, não tinha noção. Não tinha noção do que Deus poderia fazer. Eu jamais, como eu disse, eu jamais imaginei que eu escreveria um livro. E eu jamais imaginei que eu pregaria para mulheres, né? Que eu teria um evento, inclusive, escolhidas, né, gente? Que em breve vem aí, né? Deixa eu fazer meu marketing aqui. À vontade. Aproveitando a deixa, né? É que mês esse Dia ano? 6 de julho, mês 7, 6 Já de anota julho. aí, hein? Escolhidas 2024, vai ser forte, hein? Forte. E aproveitando isso, né? Eu jamais imaginei que eu seria uma pregadora. Gente, eu sempre pergunto o Vaguinho. Se você perguntar o Vaguinho, eu sempre fui muito tímida. Eu sempre fui muito tímida. Muito tímida. E aí eu acho que vai ser um outro podcast pra falar de ministério, porque não vai dar tempo. Mas assim, eu sempre fui muito tímida. E quando Deus falou pra mim que ele tinha o ministério da palavra pra mim, foi bem desafiador. Isso que eu ia perguntar. Como foi? Porque uma coisa, acho que são as fases da vida com Deus, né? Você teve a fase conversão. Descobrir o Senhor. Fase, processo, transformação. Ser livre, ter as suas curas emocionais e as batalhas espirituais. Restauração do casamento. Ministério. Quando que virou essa chave para agora eu não apenas fui alcançada, mas como Deus vai me usar para alcançar? Eu confesso que foi bem estranho, assim, né? Como eu disse, né? Eu estava numa caminhada ainda. E 4 anos depois, né? Quando a gente foi para uma igreja na Baixada Fluminense, né? Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Depois de 4 anos que a gente estava numa igreja. E ali foi aonde eu descobri o que Deus tinha para mim. Né? A gente ficou ali um bom tempo. E ali Deus falou através de profetas. Deus falou através de profecias. Ai, Jesus. É isso, deixa o Espírito Santo falar. Muitas vezes um profeta foi usado por Deus para falar assim, olha, eu vejo você pregando para uma multidão.
Aí eu olhava pra mim e falava, impossível, eu tenho vergonha de dar bom dia pra alguém, não vou conseguir fazer isso, não vou fazer isso nunca, né? Leio a Bíblia, não entendo, não tem como, né? Isso são as nossas limitações mesmo, né? E como eu disse, eu não tinha, quem olhava pra mim, de fato, ouvia a profecia, olhava pra mim e disse, não combina, não dá, não combina. Só que foi por muitas vezes que Deus falou que era isso que ele tinha pra mim. Que a pessoa que me via com a Bíblia, né? Muitas coisas que Deus me disse. E a partir daí eu comecei a orar a Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor tem o ministério da palavra pra mim, o Senhor precisa tirar minha timidez. Eu costumo dizer que Deus não tirou totalmente, mas, nossa, ele fez uma grande obra. Eu não teria condições de estar aqui conversando com você de tão tímida que eu era. E eu orei a Deus. Isso é um segredo, gente. Isso é um segredo para poucos que eu não conto para todo mundo. Mas eu orei a Deus e falei, Senhor, se é isso que o Senhor tem para mim, então me ajuda. Porque eu não tenho condições. E aí comecei a ler a Bíblia, né? A palavra começou a saltar, né? Diante de muitos propósitos com Deus. Eu comecei a entender algumas coisas e aí as coisas não foram de repente, não foram do nada, né? É porque tem a diferença do de repente pro do nada. Isso. Tem gente que acha que é a mesma coisa. Não, né? Não foi do nada, foi de repente. Mas teve, e aí tá acontecendo, de repente, mas não foi do nada. De repente é pra quem tá na posição, né? Enfim, e aí eu comecei a evangelizar nos lares, né? Fazia visita nos lares, fazia visitas no hospital, né? E aí eu tinha que exercitar isso, né? Eu tinha que falar de Jesus, eu tinha que falar do Deus que cura. Eu subia morro de comunidade com panfleto para entregar panfleto. Foi assim que eu comecei. Não começa no púlpito, gente. Não. Não começa. Talvez tenha alguém em casa agora assim, poxa, eu tenho chamado, mas eu não tenho oportunidade. Quantas vezes eu liderei evangelismo no presídio. Até hoje gosto muito de pregar lá, de falar de Jesus. E quantas vezes eu ia sem caixa de som, sem microfone, no gogó. No gogó mesmo. Lógico que depois, eu mesma, por paixão por esse evangelismo, eu mesma comprei a caixa de som, né, pra melhorar e tal. E a gente levava. Então eu comecei assim, pregando nos presídios, hospital, na rua, nos lares. E aí comecei dando o meu testemunho. Aí foi desenvolvendo a partir do meu testemunho. E foi indo. Ai, gente, eu acho que tinha que ter podcast parte 2 também. Porque se deixar, a gente vai ficar aqui e, assim, é muito bom. Eu falo de forma pessoal, quando a gente senta com alguém que é sensível ao Espírito Santo e é vulnerável naquilo que fala, tá mostrando, olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus pode fazer na sua vida. Então, eu tô sendo muito abençoada em te ouvir, pastora, de verdade. Então, infelizmente, a gente tem que começar a caminhar pro final, porque senão a gente ficaria mais tempo. Vou agendar já. Marquinhos, bora agendar o podcast. Esse vai ser só pra falar de ministério, porque... E quem sabe não vem mais um livro pra falar de ministério. Ô, glória! E vai ser, com certeza, muito abençoador. Eu quero fazer umas perguntas aqui no final, pra responder de bate e volta mesmo. A primeira coisa que vier na sua mente, tá? Uma líder que te inspirou. Que me inspirou. Ou que te inspira hoje. Uma só? Eu vou deixar ela falar 2, pode? 2, vai lá. 2. Então, com certeza, a minha pastora Elisete, sem dúvida nenhuma. A gente é muito fã. Gente. Você não pode parar do lado de alguém que é da Advec, que vai falar que é fã da pastora Elisete. É uma inspiração de verdade. E a pastora Helena Raquel, né? Muito querida. E a pastora Helena Raquel, porque a pastora Helena Raquel foi a primeira mulher que eu me deparei pregando, e ela até hoje, quando eu a vejo pregar, ela desperta a chama da palavra no meu coração. Uau! É isso. E um versículo que te marcou nessa tua caminhada? Você citou alguns aqui, né? Mas um aí que te marcou. Não tem como fugir do versículo, né? Que é Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, que foi o versículo que marcou o meu testemunho e a minha vida. Uau! Pastora, e um conselho para fechar
que você daria para uma mulher que talvez esteja nesse momento ouvindo, pensando, para mim não tem mais jeito, meu casamento não tem mais jeito, meu ministério não tem mais jeito, seja qual for o não tem mais jeito dela? Eu vou ler uma frase, um trechozinho do meu livro, Mina de Fé. Vou ler um trecho daqui que tá a parte onde tem gota de convicção, né? Para você que acompanhou aqui, sabe que ela falou aqui, deu um spoiler, que tem algumas gotas. Diz assim: acredite, suas feridas mais profundas e dolorosas serão transformadas em cicatrizes de testemunho para gerar fé e esperança em outras pessoas. Ou seja, eis aqui alguém que teve cicatrizes que foram transformadas em testemunho. E o que eu digo para você nesse dia é: não desista. Não desista do teu casamento, não desista de você, não desista dos seus filhos, não desista daquilo que Deus tem para sua vida, do seu ministério, da sua casa, da sua família, porque tem um Deus que é poderoso para transformar essa história numa grande história de testemunho. Uau! Amém, gente. É isso, pastora. Que honra. Que honra foi te ouvir. Que honra foi poder compartilhar dessa mesa. Foi poder também trazer esse conteúdo para quem está ouvindo. Não deixa de comprar o livro. Inclusive, a gente vai colocar aqui no link da descrição para você que quiser conhecer mais, entender um pouco mais da história, receber essas gotas de consolo, de convicção. Tem muito de Deus aqui para você. Você pôde ouvir um pouquinho aqui da pastora Fabíola. Muito obrigada. Foi uma honra. A gente vai ter outra oportunidade, com certeza. Você vai ser muito bem-vinda no CGCast. Amém. Eu que agradeço. Obrigada, Marcela. Maravilhosa. Muito bom conversar com você. Muito bom mesmo participar desse CGCast. Tem que dar uma pausa. CGCast. Muito bom mesmo. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada, viu? A gente se encontra no próximo episódio para bater mais um papo, ter um tempo de mesa de qualidade. Não deixa de compartilhar esse vídeo com alguém ou esse áudio se você está ouvindo em outra plataforma, mas que Deus possa abençoar o teu dia, que você possa continuar investindo em conhecimento, investindo em recursos que vão fazer você crescer, fazer você ter mais experiências com Deus. É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente está produzindo esse conteúdo. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Glória a Deus, eu já te admirava, admiro o dobro agora. Amém. Que honra.